Neste vídeo, veremos como o nosso mundo não é o que parece. Existem momentos que parecem impossíveis de acreditar, desde a descoberta de civilizações antigas até objetos que foram encontrados. Número 15. Um ser sobrenatural salva uma menina. A existência de fantasmas e espíritos tem sido tema de fascínio e debate durante séculos. Alguns acreditam que os mortos podem interagir com os vivos, mas os céticos continuam por aí. Um vídeo que parece oferecer um vislumbre de uma possível intervenção sobrenatural nas imagens. Vê-se uma menina de cerca de 8 anos caminhando pela rua à noite, sem perceber que um carro se aproxima. Ela entra no caminho do veículo ao perceber o perigo e acaba ficando de frente para o carro que a atropela. Ela se vira no último segundo para evitar ser atingida. Então, algo extraordinário acontece. Uma figura se move em uma velocidade impossível. Ela acelera e empurra a menina para fora do caminho do carro, aparentemente salvando sua vida. Alguns acreditam que essa figura misteriosa é o pai da menina, sugerindo uma intervenção espiritual em um piscar de olhos. A figura desaparece na noite sem deixar rastros. O vídeo gerou polêmica, já que algumas pessoas afirmam que é uma prova real da intervenção de forças sobrenaturais, enquanto outras sugerem que pode ser um truque de edição inteligente. Independentemente da explicação, o vídeo levanta questões interessantes sobre a possibilidade de espíritos intervirem em nossas vidas. Será que isso pode ser real? Um exemplo de um ente querido que cuida e protege a gente mesmo depois da morte? Ou será que existe outra explicação, na verdade? As imagens continuam fascinando os espectadores, borrando a linha entre o natural e o sobrenatural e nos deixando com uma persistente sensação de assombro e incerteza. Número 14. A cabeça de Tekacsik-Felistlawaka. Tekacsik-Felistlawaka é uma pequena estatueta de terracota descoberta em 1933 durante uma escavação no sítio pré-colombiano de Tekacsik-Felistlawaka, localizado perto de Toluca, no México. A figura, que mede cerca de 5 centímetros de altura, representa um rosto masculino barbudo com traços claramente europeus. O artefato foi datado aproximadamente dos séculos XIII ou XIV, vários séculos antes da chegada de Colombo e de outros exploradores europeus à América. A descoberta da cabeça de Tekacsik-Felistlawaka gerou um grande debate entre os pesquisadores, já que sua aparente origem europeia coloca em dúvida a cronologia aceita do contato entre o Velho e o Novo Mundo. Alguns estudiosos afirmam que a estatueta é uma prova de viagens transatlânticas pré-colombianas ou de intercâmbios culturais, enquanto outros defendem que pode se tratar de um objeto mais recente que chegou ao sítio arqueológico por meio do comércio, de um depósito acidental ou de uma fraude deliberada. Apesar das inúmeras análises e pesquisas, as origens e o significado da cabeça Tekacsik-Felistlawaka continuam incertos, o que alimenta a especulação sobre a possibilidade de encontros e conexões não registradas entre culturas antigas. Número 13. A antiga cidade fantasma romana. Por volta do ano 75 d.C., um acampamento militar romano chamado Aquae Querquenis ocupava a Galícia, a 330 milhas de Madrid. Depois de alguns anos, o acampamento se transformou em um reservatório que fornecia água para os assentamentos próximos. Como resultado, a base militar desapareceu e nunca mais voltou a ser mencionada na história. Mas quase 2000 anos depois, a ruína histórica voltou à tona graças a uma seca subaquática. Utilizando um drone, podemos ver os impressionantes pilares baixos, muros em ruínas, arcos e fossos que formam as fundações desta aldeia esquecida. Essas ruínas compõem 2 celeiros, uma basílica, um templo e até mesmo um hospital. Também se acreditava que, em seu auge, esse acampamento era grande o suficiente para abrigar até 600 soldados e seus comandantes. Mas, segundo os arqueólogos, o assentamento foi abandonado muito antes de ser inundado, o que explica o estado de abandono da cidade. Se não fosse pela seca, a cidade fantasma de 2000 anos teria continuado sendo um mito.
Número 12. O túmulo da Rainha Vermelha. O túmulo da Rainha Vermelha, descoberto em 1994 na antiga cidade maia de Palenque, continua intrigando os cientistas com seus mistérios inexplicáveis. Situado nas profundezas do Templo de Dalton, esse túmulo abrigava os restos mortais de uma nobre agora conhecida como Rainha Vermelha devido ao cinábrio, um mineral vermelho que cobria seu corpo e sua tumba. Embora a identidade da mulher ainda seja desconhecida, sua sepultura é uma descoberta arqueológica monumental. Os pesquisadores acreditam que ela era uma mulher de alto status, possivelmente aparentada com o famoso rei Maia Pakal, o Grande. No entanto, seu papel exato na sociedade maia não está claro. Os intrincados artefatos de jade e pérolas encontrados ao lado dela indicam uma imensa riqueza e poder, o que aprofunda ainda mais o enigma que a cerca. O que os cientistas não conseguem explicar é o propósito do pigmento vermelho vívido que impregna sua tumba. Seria simbólico, espiritual ou estaria relacionado às crenças maias sobre o além? Apesar da tecnologia avançada e das análises em andamento, muitos desses mistérios que cercam a tumba da Rainha Vermelha continuam sem solução. Os segredos da tumba só aumentaram a curiosidade, deixando os pesquisadores atuais questionando até onde realmente sabem sobre a antiga civilização maia. Número 11. Os fantasmas de Waterton. Em 1924, foi tirada uma foto arrepiante conhecida como os fantasmas de Waterton a bordo do SS Waterton. A foto foi tirada durante uma viagem entre o Canal do Panamá e a cidade de Nova York e mostra dois rostos aparecendo na água ao lado do navio. Os rostos foram identificados como sendo de James Kearney e Michael Meehan, dois tripulantes que haviam morrido recentemente por envenenamento por gás enquanto limpavam um tanque de carga. Seguindo a tradição marítima, seus corpos foram enterrados no mar. Após o enterro, a tripulação relatou ter visto seus rostos na água e o capitão Keith Tracy ordenou que fosse tirada uma fotografia. Uma vez revelada, a fotografia mostrou que pareciam ser dois rostos na água, muito semelhantes aos dos tripulantes falecidos. A foto foi examinada por vários especialistas, e embora nunca tenha sido encontrada uma explicação definitiva, não há evidências de fraude. A fotografia dos fantasmas de Waterton. Número 10. Floresta de Pedra Chinesa. A Floresta de Pedra, ou Shilin, é um notável conjunto de formações calcárias localizadas no condado de Shilin, na província de Yunnan, República Popular da China. O extenso labirinto de imponentes formações de pedra calcária parece saído de um filme de ficção científica estranho, de outro mundo e impressionante. A história de como se originou a Floresta de Pedra começou há mais de 270 milhões de anos. Toda essa região esteve coberta por um mar raso ao longo do tempo. A terra foi empurrada para cima por poderosas forças tectônicas e o calcário ficou exposto aos elementos. O vento e a água fizeram com que o calcário formasse picos e torres afiadas, que agora parecem uma floresta de árvores de pedra. Essas formações fazem parte de duas antigas camadas de rocha. As formações foram moldadas até alcançar sua forma atual por milhões de anos de erosão. Não são apenas as rochas que são especiais aqui. A floresta também abriga plantas e animais únicos, o que a torna um refúgio para a natureza. Tanto os apaixonados quanto os cientistas se sentem atraídos pela natureza. Mas nem tudo aqui é natureza. Este lugar tem um profundo significado cultural, e as lendas locais contam histórias fascinantes sobre como a Floresta de Pedra surgiu, adicionando um ar de mistério à sua beleza já incrível. Número 9. Os segredos ocultos. Em julho de 2018, algo incrível foi descoberto no Vale Boyne, na Irlanda, e não foi encontrado por meio de escavações ou anos de pesquisa, mas sim graças a um drone que sobrevoava a região. O fotógrafo Anthony Murphy estava tirando fotos perto do antigo sítio de Newgrange quando percebeu um estranho padrão circular nas plantações abaixo.
Não era apenas uma marca qualquer no campo, era um pedaço oculto da história antiga. O que tornou essa descoberta tão especial foi que o padrão não podia ser visto do chão. Foi preciso uma visão aérea para revelar os dois anéis com seus segmentos espaçados uniformemente. Isso não era uma forma aleatória, mas sim o contorno de uma estrutura perdida há muito tempo, construída por pessoas neolíticas há milhares de anos. Depois de compartilhar suas fotos com especialistas, foi confirmado que um enge até então desconhecido estava escondido à vista de todos, esperando pelas condições certas, já que a seca do verão teve um papel fundamental, secando parcialmente as plantações e revelando a forma da antiga estrutura. A umidade nos buracos, onde antes ficava o enge, manteve essas plantações mais saudáveis e as tornou mais visíveis do céu. Esse novo enge não é apenas mais uma parte da antiga paisagem da Irlanda. Seu design especial pode oferecer uma nova perspectiva sobre os rituais e cerimônias dos primeiros povos. Essa descoberta mostra como a tecnologia e a natureza podem se unir para revelar segredos do passado, desvendando histórias que ficaram ocultas por tantos anos. Número 8. Göbekli Tepe. Localizado no sudeste da Turquia, é um enigmático sítio arqueológico que desafiou a compreensão convencional sobre o desenvolvimento da civilização humana. Descoberto em 1994, Göbekli Tepe consiste em uma série de recintos de pedras circulares e retangulares com pilares de calcário em forma de T, adornados com intrincadas esculturas de animais, seres humanos e símbolos abstratos. A datação por radiocarbono situou a construção de Göbekli Tepe por volta de 906 a.C., sendo uma das estruturas monumentais mais antigas do mundo. A finalidade e o significado de Göbekli Tepe continuam sendo objeto de pesquisa e debate entre os estudiosos. Alguns pesquisadores propõem que o sítio serviu como um centro ritual ou cerimonial para as primeiras sociedades de caçadores-coletores, enquanto outros sugerem que pode ter desempenhado um papel no surgimento da agricultura e no desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas. As técnicas de construção, a habilidade artística e a capacidade de organização demonstradas pelos construtores de Göbekli Tepe obrigaram os arqueólogos a repensar as teorias tradicionais sobre a natureza das sociedades pré-históricas e as origens da arquitetura monumental. Göbekli Tepe se ergue como um testemunho do engenho e da ambição dos primeiros humanos, convidando-nos a reconsiderar nossa compreensão do passado e os segredos que ainda restam a ser descobertos. Número 7. Bomba da Segunda Guerra Mundial. As ondas de calor que atingem a Europa não só provocaram temperaturas recordes e campos queimados, como também fizeram com que alguns lagos atingissem níveis mínimos históricos. E isso nos leva às águas afetadas pela seca do rio Po, na Itália, perto da cidade de Borgo Virgílio, próxima à cidade de Mantua, no norte do país. O rio baixou tanto que revelou uma bomba da Segunda Guerra Mundial que até então estava submersa. Ela foi descoberta por alguns pescadores que estavam pescando. Após a descoberta, os especialistas em explosivos constataram que ela continha 1.500 quilos de explosivos. Naturalmente, isso representava uma ameaça para as mais de 3.000 pessoas que viviam perto do rio Po. Como medida de segurança, os especialistas em explosivos fecharam o espaço aéreo e evacuaram os moradores das proximidades. Depois, o explosivo foi levado para uma pedreira local, a cerca de 45 quilômetros do local onde foi encontrado, onde foi detonado. Em 2022, a Itália declarou estado de emergência para as áreas ao redor do rio Po, que atualmente está com apenas 1/10 do seu nível médio de água. Além da história da bomba, a seca destruiu a vegetação das margens, os anfíbios aquáticos e todo o ecossistema que vive ao redor desse ambiente de água doce. Número 6. Fuente Magna, Debo. É um artefato controverso descoberto em 1950 perto do Lago Titicaca, na Bolívia. A tigela, feita de cerâmica e com aproximadamente 35 centímetros de diâmetro, é ricamente decorada com figuras zoomorfas e antropomorfas.
O que torna a tigela Fuente Magna especialmente intrigante é a presença de duas escritas distintas gravadas em sua superfície. Uma se assemelha à escrita cuneiforme suméria e a outra apresenta semelhanças com a escrita proto-elamita, ambas originárias da antiga Mesopotâmia. A presença dessas escritas em um artefato encontrado na América do Sul alimentou especulações sobre um possível contato entre as antigas civilizações mesopotâmicas e sul-americanas, o que desafia a compreensão convencional da história da exploração global e do intercâmbio cultural. No entanto, a autenticidade da tigela Fuente Magna e de suas inscrições tem sido objeto de debate entre os estudiosos. Alguns sugerem que se trata de uma falsificação moderna ou que é resultado de uma interpretação equivocada. A tigela Fuente Magna continua sendo uma evidência enigmática e controversa que levanta questionamentos sobre o alcance das antigas interações culturais e a possibilidade de existirem capítulos perdidos na história da civilização humana. Enquanto os pesquisadores continuam estudando e debatendo as origens e as implicações da tigela Fuente Magna, ela serve como um lembrete dos mistérios que ainda estão escondidos em nosso passado coletivo. Número 5. As fotos do OVNI de Mcmienville. Nas análises da ufologia, poucas imagens geraram tanta atenção e debate quanto as fotos do OVNI de Mcmienville, tiradas pelo fazendeiro Paul Trent em Mcmienville, Oregon, em maio de 1950. As duas imagens em preto e branco mostram o que parece ser um disco voador flutuando no céu. Os Trent afirmaram ter presenciado o estranho objeto se movendo silenciosamente sobre sua fazenda no início de uma tarde. Eles tiraram duas fotos antes que o objeto se afastasse rapidamente. As fotos mostram um objeto de formato um tanto discoide, suspenso no ar com uma leve inclinação. As imagens eram suficientemente nítidas para mostrar a parte inferior côncava do objeto, com um formato semelhante ao que a cultura popular costuma descrever como um disco voador. Ao longo dos anos, essas fotos foram alvo de inúmeras investigações e análises científicas. Os céticos sugeriram de tudo, desde uma farsa elaborada envolvendo modelos suspensos até um objeto comum mal identificado, como uma tampa de balde. No entanto, nenhuma evidência definitiva de falsificação foi descoberta. Mesmo décadas depois, as fotos do OVNI de Mcmienville continuam entre as imagens mais famosas e debatidas da história dos OVNIs. Seja evidência de uma visita extraterrestre, uma brincadeira elaborada ou um erro de identificação honesto, essas fotos continuam sendo um mistério fascinante, nos lembrando dos fenômenos inexplicáveis que ocasionalmente aparecem em nossos céus. Número 4. Caverna de Fingal. A jornada agora cruza o mar em direção à costa da Escócia. Aqui, na pequena ilha de Staffa, encontra-se a Caverna de Fingal, uma caverna impressionante que parece uma catedral feita de pedra. É uma caverna imponente com colunas de basalto formadas por antigos fluxos de lava e moldada tanto pela natureza quanto pela lenda. A Caverna de Fingal se estende por 250 pés e adentra a rocha vulcânica, e sua beleza não se limita à sua forma única. A caverna é famosa por sua acústica impressionante quando as ondas batem em suas paredes. O som ressoa como uma melodia, criando uma experiência quase mágica. Essas colunas hexagonais formam um círculo de 6 metros de comprimento que, há milhões de anos, esfriou e se rachou, encaixando-se de forma tão perfeita que quase parece ter sido feito pelo homem. O resultado é uma obra-prima natural que inspirou inúmeras histórias e lendas. A Caverna de Fingal está até mesmo ligada à Calçada dos Gigantes, na Irlanda. Elas compartilham as mesmas origens vulcânicas e uma história baseada em mitos de gigantes presentes em fontes heroicas. Essa caverna também tem sido um local de inspiração para artistas, poetas e músicos ao longo dos anos. O compositor Félix Mendelssohn Bartholdy ficou tão comovido com sua beleza que criou uma peça musical famosa. A obra foi inspirada em sua visita. Outros artistas também encontraram a centelha da imaginação nesse lugar incrível. Número 3. Civilização desconhecida na selva amazônica.
Em 2010, a descoberta de um antigo complexo piramidal na floresta amazônica do Brasil mudou completamente nossa compreensão da história da região. Essa descoberta destruiu a crença mantida por muito tempo de que a Amazônia era um deserto em grande parte desabitado. O local, conhecido como Monte Grande, revela a civilização sofisticada que prosperou na selva há mais de 3.000 anos. A pirâmide, com 30 metros de altura, foi detectada pela primeira vez quando o desmatamento expôs parte do monte. Uma escavação posterior revelou o extenso complexo com residências, praças, caminhos e muros protetores que cercavam a pirâmide central. No topo da pirâmide, os arqueólogos encontraram um espaço cerimonial, provavelmente utilizado para cultos, ao qual se acessava por uma escadaria central. A área é rica em artefatos, incluindo baixos relevos, ferramentas de cerâmica e conchas de caracóis, o que sugere que os caracóis tinham um papel cultural ou religioso importante na civilização. A maioria dos restos humanos encontrados em Roma estava coberta por camadas de conchas de caracóis, o que indica que os caracóis eram usados em rituais religiosos. A construção do sítio data de cerca do ano 1000 a.C., o que desafia a suposição de que a Amazônia nunca havia sustentado sociedades complexas. A civilização provavelmente contava com dezenas de milhares de pessoas, com evidências de práticas pacíficas e poucos indícios de guerra. No entanto, por volta do ano 300 d.C., o povo aparentemente desapareceu sem uma explicação clara, deixando seu destino final como um mistério. Essa descoberta notável obrigou os pesquisadores a repensar a história da América do Sul, mostrando que até mesmo regiões consideradas inóspitas podem dar origem a culturas complexas e prósperas. Número 2. Dropa Stones. Também conhecidas como pedras dropa, são uma coleção controversa de artefatos em forma de disco, supostamente descobertos em 1938 nas montanhas Bayanhar, na China. As pedras, feitas de um material desconhecido, medem cerca de 20 centímetros de diâmetro e apresentam um furo central com uma ranhura em espiral e pequenas marcas hieroglíficas. Segundo algumas versões, as pedras foram encontradas junto aos restos de um povo pré-histórico conhecido como Dropa ou Sopa, de baixa estatura e cabeça incomumente grande. A história das pedras Dropa tem sido alvo de considerável ceticismo e debate. Muitos pesquisadores questionam sua autenticidade e as circunstâncias de sua descoberta. Alguns defensores das pedras afirmam que elas representam a prova de um contato extraterrestre ou de uma antiga civilização desconhecida, enquanto outros as consideram uma farsa ou uma interpretação equivocada de formações geológicas naturais. A verdadeira natureza e as origens das pedras dropa continuam envoltas em mistério, e os próprios artefatos parecem ter sido perdidos ou ocultados do público. Como resultado, as pedras dropa continuam a cativar a imaginação e alimentar especulações sobre os segredos do nosso passado antigo. Número 1. Os dodecaedros romanos. Por toda a Europa, um enigma arqueológico intrigante tem desconcertado especialistas há séculos: os dodecaedros romanos. Esses estranhos objetos de 12 faces, geralmente feitos de bronze ou pedra, foram encontrados em diversas regiões como França, Alemanha e Inglaterra. Apesar de serem encontrados em muitos lugares, ninguém sabe ao certo qual era sua finalidade ou significado. Eles datam dos séculos II e III depois de Cristo. Esses dodecaedros costumam ser ocos, com um pequeno orifício em cada face e saliências nos cantos. Alguns sugerem que poderiam ter sido ferramentas para medir distâncias ou objetos usados em rituais religiosos. Outros teorizam que faziam parte de um jogo romano ou talvez até fossem dispositivos para cálculos astronômicos. No entanto, apesar de muitos estudos e análises, os cientistas não conseguem explicar sua verdadeira função. Não foram encontrados registros históricos nem inscrições que esclareçam seu uso, o que deixa os pesquisadores com mais perguntas do que respostas. A ausência de uma explicação definitiva só aprofunda o mistério,
transformando esses artefatos em uma das descobertas mais desconcertantes da história.